queridos, tudo bem? Aqui é a professora Mayara falando novamente. E hoje a nossa aula será sobre o período regencial, tá? E antes da gente começar a falar sobre o período regencial, eu gostaria de dar um adiantamento para vocês. O que seria esse período regencial? É o período de governo no Brasil na transição entre Dom Pedro I e Dom Pedro II. A nossa aula de hoje falará sobre as 4 formas de regências que teve aqui no Brasil em 9 anos, tudo bem? Que seria a regência trina provisória, depois a regência trina permanente, a regência una do Padre Feijó e, por fim, a regência una de Pedro de Araújo Lima. São os 4 regentes que passaram, tudo bem? Então, essa é o início da nossa aula, que vai começar agora já. Então, vamos lá, meus queridos. Vamos falar, então, do período regencial, né? Como nós acabamos de comentar. Esse período regencial é o período que nós veremos aí, período de transição entre Dom Pedro I e Dom Pedro II, o que aconteceu, e veremos aí as 4 regências que passou por esse período, tá? A trina provisória, trina permanente, una de Padre Feijó e una de Pedro de Araújo Lima, tudo bem? Bom, para que a gente começar a nossa aula, a gente precisa recapitular um pouquinho da nossa última aula, que era a abdicação do Dom Pedro I, né? A saída de Dom Pedro I para Portugal, né? Então, vamos lá. O pessoal estava insatisfeito com Dom Pedro I. O tio do Dom Pedro I, o Dom Miguel, ele queria assumir o trono português após a morte do irmão Dom João VI. Então, o tio do Dom Pedro I, irmão do Dom João VI, quando morreu, ele queria ir lá assumir o trono português. E aí, Dom Pedro, para não deixar o tio assumir lá, ele vai sair, já aproveitou que o povo estava insatisfeito com ele, ele vai sair daqui do Brasil no dia 7 de abril de 1831, indo para a região, lá pegar o trono de seu pai em Portugal, tá? Então ele vai lá e deixa o filho mais velho dele, chamado Pedro de Alcântara, com as filhas mais novas para assumir o poder de Portugal, deixando o filho dele mais velho aqui no Brasil. Acontece que ele só tinha 5 anos e a Constituição de 1824 não autorizava uma criança assumir. Até então, vocês conseguem imaginar como seria ter que assumir um trono aos 5 anos? Não tem como. Aí eu pego uma parte da apostila para vocês verem aí como que foi o impedimento de Pedro de Alcântara, um filho de 5 anos, assumir este poder, já que ele não tinha, né? Era ainda uma criança. Aí, olha só. Da regência na menoridade ou impedimento do imperador. O imperador é menor até a idade de 18 anos. Artigo 122. Durante a sua menoridade, o império será governado por uma regência, a qual pertencerá ao parente mais chegado do imperador, segundo a ordem da sucessão, e que seja maior de 25 anos. Artigo 123. Se o imperador não tiver parente algum que reúna estas qualidades, e será um império governado por uma regência permanente, nomeada pela Assembleia Geral, composta de 3 membros, dos quais o mais velho em idade será o presidente. Artigo 124. Enquanto esta regência não se eleger, governará o império de regência provisória, presidida pela imperatriz viúva e, na falta, pelo mais antigo conselheiro do Estado. Ou seja, em outras palavras, né? Quem poderá assumir para cuidar seria só alguém da família de Dom Pedro I,
que tivesse mais aí do que 25 anos. Se não tivesse nenhum parente dele, teria que aí ser a regência. E foi desta maneira que começa, então, regência. Vamos ver essa regência, então? Dom Pedro I, ele vai fazer as pazes com o José Bonifácio. Eu falei para vocês nas outras aulas que tem, inclusive tem a novela agora que está passando, né? Então, Dom Pedro I faz as pazes com o José Bonifácio e deixa, então, o Bonifácio para cuidar de Pedro Alcântara e suas duas outras filhas, Francisca e Januária. Como não tinha nenhum parente dele, né, e das crianças, ele não poderia, então, governar o país como regente, o Bonifácio. Por isso foram organizadas, então, as regências com pessoas escolhidas pelos deputados e senadores do Império. Esse período no qual o Brasil foi governado apenas por regentes ficou conhecido como período regencial, que durou por volta de 9 anos, entre 31 e 1840, tá? E aí a gente pode dizer que essa regência ela é dividida assim. Em 1831, regência trina provisória. De 831 a 834, nós chamamos de regência trina permanente. De 1835 a 1837, nós chamamos de regência una de Padre Feijó. E de 1837 a 1840, nós chamamos de regência una de Pedro de Araújo Lima. Para acontecer essas regências, a gente tem que entender, então, como funcionavam os grupos políticos no período regencial, tá? Com a saída do Dom Pedro I, vai surgir, então, as disputas para ter o poder do Brasil. E aí vai surgir, então, os novos partidos. Esses grupos eram liberais exaltados, conhecidos como jurujubas, e os liberais moderados, que eram os chimangos. Também tinha os restauradores, que eram os caramuros, que serviram de uma reorganização dos antigos partidos português e brasileiro, tá, gente? E olha como que funcionava o partido português. Era, então, os membros dos caramurus. E o partido brasileiro, que era dos brasileiros, eram os membros que se organizavam em liberais moderados, que eram os chimangos, e os liberais exaltados, jurujubas, né? Então, eram esses três partidos, cada um, dois eram brasileiros e um era português. Esse português, o partido português, era na maioria de comerciantes e burocratas que defendia ainda a manutenção de 1824, como também o retorno do Dom Pedro para o Brasil, tá? Então, eles defendiam esse daí, os caramurus defendiam o retorno do Dom Pedro e que seguisse a Constituição de 84. Já os liberais moderados, que eram os chimangos, eles eram ao contrário da reforma profunda, tá? E defendiam a ordem imperial, porém com um aumento de poder dos legisladores. Eles queriam que tivesse mais o poder legislativo, não que o rei mandasse em tudo um poder absoluto. Ele queria que tivesse poder também os legislativos, né? Eles eram, na maioria, os grandes proprietários de terras e trabalhadores escravizados, que predominavam na Câmara do Deputado. Então, a maioria de grandes proprietários de terras com os escravos eram dos liberais chimangos. E, por último, os liberais jurujubas, que eram os exaltados, eram de homens livres, não eram os escravos, que não tinha tanta posse, e eles defendiam esse poder, o fim do poder moderador, né? A autonomia das províncias, que as províncias tivessem sua própria autonomia, e em menor grau, o estabelecimento do regime republicano, tá, gente? Eles queriam uma república aqui no Brasil. Era a minoria da Assembleia que defendia a república, de que acabasse o período aí chato para eles,
de Conhecendo, então, as regências, começando pela regência trina provisória, tá? Os regentes eram o Lima e Silva, o senador Vergueiro e Marquês de Caravelas, tá? Essa regência, primeira da trina provisória, ela deveria organizar as eleições para a próxima regência. Então, seriam os primeiros aí para organizar eleições para as regências, tá? Eles aproveitaram e perdoaram todos os inimigos políticos de Dom Pedro, né? Então, soltando todos eles e não cobrando mais dívida, entre outros, tá? E nesse período aí, então, ocorreu várias revoltas populares, né? Que rapidamente sufocou a trina provisória, né? E aí que eles terminaram em julho de 831. Então, eles ficaram aí por volta de 3 a 4 meses apenas, né? Com as eleições aí para a regência trina permanente. Então, eles saíram em julho e fizeram as eleições para a trina permanente. E essa trina permanente foi pelos três aí, Francisco de Lima e Silva, que era um brigadeiro do exército imperial, era um militar renomado. Tinha o Marquês de Monte Alegre, que apesar de baiano, vivia em São Paulo e representava o Sudeste e Sul. E o João Braulio Muniz, que era maranhense e representava os interesses do Norte e Nordeste, tá, gente? Então, formada aí por um brigadeiro e 2 deputados, né? Eles eram domoderados. A ideia deles era manter a estabilidade nas províncias, que presenciavam constante desordem. Então, eles queriam manter estáveis todas essas províncias. O período de 1831 a 1837, esse período que ficou a trina permanente, ficou conhecido como avanço liberal, porque eles descentralizaram o poder, né? E nesse período, o ministro da Justiça, Padre Diogo Antônio Feijó, foi bastante atuante na repressão das revoltas. Aqueles que ficavam revoltados, o Feijó, ele estava sempre à frente deles, tá? Nesse período aí, teve a Guarda Nacional, que foi criada em 1831. Era uma milícia comandada pelo ministro da Justiça e constituída apenas por civis armados chamados de milicianos. Pois é, gente, é isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Os milicianos, as milícias aí já existiam no Brasil, tudo bem? E o que eles faziam? Eles queriam controlar as províncias e as revoltas que causavam temor, pois eles controlavam, eles tinham um acordo entre eles e não deixavam as províncias serem independentes e causava pânico ao povo. Para entrar nessa Guarda Nacional, para entrar na milícia, tinha algumas exigências. Tinha que ser homem e cidadão do Império, ter 18 até 60 anos, entre 18 e 60 anos, e ter renda suficiente para ser considerado eleitor. Pois é isso mesmo que vocês ouviram. Não é todo mundo que podia votar como hoje. Só podia ser eleitor lá das regências, tudo, e participar da Guarda Nacional se tivesse dinheiro. Não era qualquer pessoa que entrava, tá? As pessoas mais pobres não poderiam entrar. Quem indicava era o juiz de paz ou representante do governo. Esses comandantes eram chamados de coronéis e eles tinham grandes propriedades de terra e utilizavam as tropas para reprimir as rebeliões e muitas vezes garantir seus interesses. Tudo bem? Bom, surge então um novo ato adicional de 1834. O que acontece? Eles criaram mais algumas coisas para integrar a Constituição de 1824. Esses liberais fortaleceram, então, a Assembleia. Tudo bem? O que entraria aí? O poder moderador não poderia mais dissolver a Assembleia, o que limitou o poder do imperador.
então o imperador não teria mais tanto poder assim com a dissolução da Assembleia. Foram criadas assembleias provinciais com o poder de elaborar leis locais e não se sobrepusessem à Constituição, o que aumentou a autonomia das províncias. Então, cada província tinha uma assembleia diferente, com uma lei diferente nacional. Existia a lei nacional, existia, mas também existia as leis individuais em cada província, certo? Houve a diminuição de 3 para um número apenas de regente, necessário para compor um governo, que seria eleito a cada 4 anos por voto direto e secreto. Assim, as regências não seriam mais trinas, e ela vai começar, então, a regência una, tá? Bom, as assembleias provinciais, elas foram significativas, né, porque teve a descentralização do poder e adquiriram várias funções antes que eram do governo central, tá? Como a aplicação da justiça, a administração de cadeias, do orçamento do município, né, criação de escolas, de cargos públicos, de associações religiosas. Essas mudanças, gente, foram aí teve grandes mudanças, né, e divergência entre os parlamentares brasileiros, porque eles estavam divididos em regressistas, contrários das reformas constitucionais, e progressistas, favoráveis a elas, tá? Então, essas reformas acabou aí dividindo mais os brasileiros, porque tinham aqueles que não eram a favor da reforma e tinha os que eram a favor. Como entra, então, a regência do padre Feijó, né? Como eu disse, ele era progressista, ele já estava participando de várias ações que ainda no trino permanente, né? E aí, por conta disso, quando vai se transformar aí em uma regência una, ou seja, de uma pessoa, ele é escolhido, então, para assumir esta regência. Ele sempre apoiou a autonomia legislativa das províncias, mas como os outros eram regressistas, os outros não estavam a favor de autonomia das províncias, né? Os outros começaram a criar problema com cada projeto que o padre Feijó fazia, né? E além disso tudo, né? Tinha umas revoltas, que era a revolta da cabanagem, que ficava no Pará, tinha a revolta da Farroupilha, que ficava no Rio Grande do Sul, tinha a revolta escrava dos Malês, que ficava na Bahia, e todos lá no início lá de 1835 fortaleceram lá os que estavam contra o padre Feijó. Então, os regressistas fizeram uma aliança com essas revoltas, tá, gente? E aí, o Feijó não suportou toda essa pressão desse povo e ele renunciou em 1800. Para vir, então, uma nova regência, una, de Pedro de Araújo Lima. Era um deputado do Caramuru, ele era regressista. Ele revisou de novo aquele ato adicional e o Código de Processo Criminal para tentar restabelecer a ordem política anterior a essas leis. Então, ele tentou voltar para tudo que era ainda quando Dom Pedro I estava. Ele voltou a concentrar o poder dele e diminuiu a autonomia das províncias, ou seja, o poder centralizou de novo em uma pessoa. Deputados e senadores do Império, sediados no Rio de Janeiro, voltaram a ser os únicos legisladores do Brasil, o que diminuiu totalmente o poder legislativo e judiciário das assembleias provinciais. Quer dizer que, nessa regência do Pedro de Araújo Lima, o poder era só dele, mais que ele não existia, era só ele e acabou. Os oficiais do Exército e do Poder Judiciário também retomaram aos poucos o antigo prestígio que havia sido reduzido com a valorização
do juiz de paz e da Guarda Nacional, em outras palavras, né? Outras palavras que tenho dito, tudo isso aí, essa valorização foi por água abaixo de tudo que tinham conseguido. Ele simplesmente acabou e deu valor apenas para a Guarda Nacional, que era aqueles e então vem aí o golpe da maioridade. Mesmo com todas as mudanças, o povo não ficou satisfeito. Então, a instabilidade do país estava gigante. Cada progressista tomou a decisão de antecipar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Então, vamos dar um golpe de maioridade. Não vamos esperar ele fazer 18 anos para a gente ir e dizer assim, estar aí maior de idade. Ele ainda tinha 14 anos, só tinha passado 9 anos desde que Dom Pedro I foi embora e deixou seu filho. Pois é, aí formaram então a articulação chamada Clube da Maioridade. No ano de 1840, no mês de abril, Pedro, ele era um menininho de 14 anos que tinha muito carisma, o que facilitou, porque onde ele ia as pessoas gostavam dele, né? Fora que ele tirava o poder dos regressistas, porque ele não gostava dos regressistas, ele gostava dos progressistas. E então, dia 23 de julho de 1840, o mandato de Araújo Lima foi interrompido e o imperador, então Pedro de Alcântara, assumiu o poder executivo, gente. Com menos de 15 anos, faltava pouco tempo para ele fazer 15 anos, mas aos 14 anos, ele deu o golpe da maioridade. Uma pessoa da idade de vocês, crianças. Talvez vocês não se acham crianças, mas vamos pensar nisso? Pois é, aconteceu o golpe de maioridade de Dom Pedro Alcântara. Tudo bem? Não foi fácil, né? Imagina só, uma pessoa da idade de vocês, aí entre 14 e 15 anos, assumir o poder e virar o imperador do Brasil. Nossa, vocês conseguiriam, vocês teriam capacidade, acham que conseguiriam levar um país nas costas, que qualquer probleminha todo mundo cai em cima de vocês acham que conseguiriam? Pois é, Dom Pedro II pegou então o Brasil insatisfeito e deu a continuidade, ficando no poder entre 1840 a 1889. Não é mole não, né, gente? Mas vamos lá, espero que vocês tenham entendido a nossa aula, tá? Aos poucos a prof tá aprendendo aí, estou encurtando um pouco mais os vídeos para ver se vocês conseguem entender um pouquinho melhor para não ficar cansativo, né? Mas o dever nos chama e nós temos que seguir todo aí as regras básicas que a escola pede e uma delas é a nota, né? Eu estou tentando ser flexível com vocês, então o que eu pedi hoje, o que eu estou pedindo ao longo do tempo aí são atividades da apostila valendo nota, certo? Semanal. Vocês estão assistindo esse vídeo hoje, né? Aqui no nosso dia aí 27. E eu vou pedir para vocês me enviarem as atividades no máximo, até o próximo sábado. Tudo bem? Então, vocês têm aí 3 dias para fazer as atividades desta apostila, tá bom? As atividades serão da página, a partir aí da página, desculpa que eu tô com a apostila de vocês aqui, tá, gente? Da página 166, tá? A página 166, ela vai dizer aqui: os membros da Guarda Nacional não recebiam salário por seus serviços. Por que será que eles aceitavam desempenhar um trabalho na milícia? Né? Vocês vão relembrar, quem quiser ler na apostila pode ler. Na aula também expliquei sobre a milícia, fica mais fácil para vocês, tudo bem? Responderem. A número 2 vai ter um textinho, um mini texto, aqui.
E vocês vão responder assim a seguinte questão da letra A. Por que os civis da Guarda Nacional eram considerados por alguns grupos melhores defensores que os soldados? Tá? Então, por que alguns preferiam a Guarda Nacional? A Guarda Nacional ela estava envolvida com qual partido? E o que esse partido defendia? Tudo bem? Letra B. Sobre o texto citado, qual é a afirmativa correta? Vocês vão marcar o X de qual vocês acham que é a correta, que tem vários aqui, 4, né? Aí vem a questão número 3. A Guarda Nacional deixou de existir em 1922, mas o Exército existe até hoje, o Exército nosso, tá, gente? Qual é a função desta instituição atualmente? O que o nosso Exército faz atualmente? Dá uma pesquisadinha para quem não sabe, tá? Em seguida, vocês vão na página 167, que é interação. Vocês vão ver lá, relembrar o ato constitucional de 1824 e vocês vão responder lá sobre o ato adicional também, tudo bem? Também na página 169, vocês vão ler o texto e vão responder por que o período regencial pode ser considerado uma experiência republicana. Também expliquei na aula, muito fácil, qual aí, como é que foi, republicana, tudo bem? E por fim, na página 170 e 171, né? Vocês vão responder as atividades finais. Viu que é pouquinho hoje no nosso capítulo? Bem pouquinho mesmo, né? Vocês vão responder o que tá aqui e vão preencher essa parte aqui, tudo bem? Espero que vocês todos aí assistam, tenham entendido. Qualquer dúvida pode me chamar, já sabe, né? Dentro do meu horário. Não esqueça, no comentário aí do YouTube vocês escrevem nome e número para eu acompanhar quem está assistindo, tá bom? E não esqueçam principalmente de me enviar até no sábado essas atividades. Não vou receber mais depois do sábado, tudo bem? Beijos, até semana que vem na próxima aula.